O Conversa Pública de hoje vai falar sobre a Conferência Ignis, que chega neste ano à terceira edição, promovida aqui pela PIB de Copacabana. Mas quem vai dar os detalhes sobre esse evento, sobre mais uma edição, é o pastor Ebenezer da Silva, que é o responsável aqui pela música e também juventude e infância aqui da Primeira Igreja Batista de Copacabana. Pastor, é um prazer recebê-lo aqui no Conversa Pública. Uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, sempre grato a toda a produção, né? E muito feliz de estar aqui mais uma vez passando aquilo que o Senhor tem feito aqui na nossa igreja. Claro. Eu que agradeço por sua participação. Bom, a Conferência Ignis já tem um nome sugestivo, né? Incêndio. Por que essa escolha de nome? A gente associa incêndio ao fogo, né? Ao calor, à paixão, ao desejo. Nós somos movidos até pela paixão, né? A paixão de estudar, a paixão de uma carreira e a paixão do Evangelho, a paixão de Cristo, né? Amor pelas almas. E por esse nome, por essa chamada, estamos assim impulsionados mesmo a levar e proclamar esse amor de Cristo num momento tão intenso em que as pessoas têm pelo carnaval, pela cultura, né? E nós queremos apresentar que existe um amor muito mais forte, um calor muito maior, uma paixão muito maior, que ela é muito maior, muito mais forte, né? Muito mais intensa e impactante, que é Cristo, Cristo Jesus. Este ano já é a terceira edição, ou seja, os 2 anos anteriores foram um grande sucesso. Como é que o senhor avalia esse histórico até agora da Conferência Ignis? Rapaz, foi um desafio. Desde a primeira, né, os nomes que nós estávamos sonhando, de cara na primeira edição nós tivemos Rodolfo Abrantes, né, conosco aqui na primeira edição. E realmente foi algo assim muito impactante, conversarmos com o nosso pastor presidente, pastor Vitor, de sonharmos com isso já há 3 anos atrás. E ele olhou e pensou, ele tem um ato muito interessante, né, que ele sempre bota a mão assim na barba, assim, fica refletindo por alguns segundos e de repente falou, não, vamos fazer essa conferência. Então foi impactante desde a primeira. A segunda também nos surpreendeu. E a terceira, estamos nessa expectativa. Qual é a percepção que eu tenho, já que eu tenho que trazer um resumo para você? É de que hoje a igreja realmente não pertence à PIB Copa. Ela não pertence a uma comunidade. Hoje ela pertence ao reino de Deus. Pelas pessoas que vêm hoje à nossa igreja, até de diferentes denominações, né? Isso é uma coisa muito interessante que não cabe hoje aqui falar, mas até isso Deus está fazendo, nos unindo a outros irmãos de outras igrejas que também estão proclamando a Cristo de todas as partes do Brasil. Esse ano nós tivemos aqui o presidente fundador da Jocum. Isso foi um impacto para nós, de dizer, olha, como nós poderíamos receber esse homem aqui hoje, né? Conosco aqui. Foi uma prova, né, de que realmente a Ignis hoje está numa crescente, porque ela hoje sempre pertenceu na realidade a Cristo, né? A igreja de Cristo, unificando, trazendo uma só visão desse legado que temos aqui nesta região da Zona Sul, que é da Glória São Conrado, de proclamar a Cristo Jesus. Porque não colocamos a centralidade em nós, então ela continua crescendo, porque a centralidade ela é Cristo. Bom, o senhor falou que deixaríamos para um outro momento para falar um pouquinho sobre a PIB de Copacabana, mas não, pelo contrário, eu acho que é interessante a gente contextualizar essa organização da conferência, sim, levando em conta que a PIB de Copacabana ela já tem essa característica de convergir. Então, eu acho que isso é interessante de falar, né? Vocês estão sempre recebendo pessoas que trabalham em outras comunidades, em outros locais do Brasil e até de outros países. Né? É verdade, aí é verdade, um privilégio para nós estarmos aqui. Tivemos a Olimpíada uns anos atrás, tivemos Copa do Mundo e sempre recebemos aqui. Mas algo interessante da nossa igreja é que ela foi fundada numa vila do pastor Billy Graham, aqui ao Brasil. E aí houve, né, uma análise, né, e percebeu que não tinha uma igreja batista aqui em Copacabana. E aí, através dessa vila do pastor Billy Graham aqui, surgiu a nossa igreja. O que ficou claro para nós aqui, marcado? PIB Copa é uma igreja missionária. E ela não é somente a nível do Brasil, porque nós temos os missionários associados a nós, fora do país, né, internacionais. Então, a partir daí, nós entendemos que a igreja tem essa conexão também, de ela ter uma visão que estamos sonhando, é algo que eu vou jogar aqui um spoiler, né? A gente acredita que talvez exista a possibilidade da igreja, quem sabe, um dia ser levada até para a América do Sul e, por que não, para outros países e outras nações. Porque a nossa igreja é uma igreja missionária, né? Tivemos pastores americanos aqui no começo, interinos, né? Até ter um pastor oficialmente, né, empossado aqui.
Então, a partir daí, está claro para nós que realmente a PIB de Copacabana ela tem um chamado. E aqui atrás de nós, como você pode ver, temos isso aqui que é um sonho, mas já ultrapassamos, já saímos, né, desta visão aqui de alcançar os irmãos da Glória São Conrado, que é o nosso eixo. Já estamos eu trabalho de evangelismo na região Zona Oeste e também na Zona Norte e também na Ilha do Governador. Então, quer dizer, expandiu realmente. E hoje já enviamos, inclusive, hoje temos missionários que foram enviados para fora do país. Então, realmente é um trabalho que o Senhor fala, né? Cafarnaum, judeus, confins da terra, Jerusalém. Então, nós estamos aqui abertos para onde o Senhor quiser nos enviar. É interessante o senhor falar sobre essa questão da missão, da igreja missionária, porque muitas vezes a gente pensa, especialmente quem não está inserido dentro de uma comunidade evangélica, dentro da igreja cristã, que missões são trabalhos fora, distantes. Mas a gente tem que destacar isso, né? As missões elas estão no dia a dia, não é mesmo? Grande verdade. Realmente o nosso chamado é primeiro local, presencial, né? Por isso que a nossa igreja hoje trabalha com células, com grupos pequenos, né? Que nós entendemos que o nosso prédio, a minha casa, a minha comunidade, a minha escola, a minha faculdade, é o meu campo de missões. É ali que eu inicio. E aqui nós começamos já com as crianças. Então, temos uma parceria linda aqui com uma direção que Deus nos deu aqui, inclusive com a Junta de Missões Nacionais, com a Junta de Missões Mundiais. Temos uma ministra que nos impulsiona bastante aqui com missões também, e a ministra também das crianças. Então, a criança que aprendeu a falar papai e mamãe, ela já vai ter um comissionamento para também evangelizar. Então, não importa desde a infância até a melhor idade, né? Nós entendemos que somos missionários aonde nós estamos, aonde nós moramos, aonde nós estudamos, aonde é o nosso eixo de influência, ali é o nosso ponto de evangelho. A Ignis é, com certeza, uma inspiração que para nós, mas também é uma extensão daquilo que nós estamos vivendo. Então, não vamos falar nada daquilo que nós não estamos vivendo durante todo um ano, ou aquilo que nós desejamos também viver a partir desse ano, impulsionados em falar que, em primeiro lugar, só Cristo pode mudar a história do Brasil e a história do Rio de Janeiro, a história de famílias, a história de universidades, de escolas, né? Tantas as influências dos cristãos na universidade, tantas as influências de líderes cristãos em empresas, né? Tantas as influências de cristãos na área do esporte. Então, entendemos que a transformação é a partir do nome de Cristo Jesus. E mudou a história, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Ele mudou toda a história das nossas vidas e das eras, né? A Conferência Ignis vem justamente nesse sentido, né, de fazer esse trabalho missionário tanto com o público interno aqui da comunidade, quanto com as pessoas que estão no Rio de Janeiro, aqui na região, durante o Carnaval, não é isso? Isso mesmo. A gente entende primeiro, como eu tinha finalizado no outro bloco, né? Como é uma coisa que nos move internamente, né, no meu interior, então automaticamente tem uma passagem bíblica, com uma frase muito interessante, que diz que a boca fala que o coração está cheio. Então nós ficamos realmente impulsionados com essa paixão. O Ignis vem de ter uma paixão, isso me move. Eu quero levar essa esperança, eu quero levar essa alegria, eu quero levar esse significado da minha existência e a existência das pessoas. O desejo do Pai é que todos se salvem. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a nossa missão, né? Quando nós entendemos essa missão, com certeza o nosso significado de estar estudando, ou trabalhando, ou se sociabilizando, ou até do entretenimento, né, que é uma área que eu trabalhei muito como músico também, tem um significado muito maior, tem uma alegria muito maior. Então, realmente, nós temos aqui esta missão. Mateus 28 é o versículo básico para todo cristão. Ide e fazei discípulos em todas as nações, em todos os lugares. Então nós entendemos, é a partir da minha casa, é a partir da minha escola, a partir do meu trabalho. E agora esse impacto que chega a um plano, uma área muito maior e desafiadora, porque nós não ficamos realmente somente aqui, né, no local internamente, nós também vamos para a rua, vamos para as praças, encontramos blocos e estamos levando, inclusive, uma ferramenta muito nova, muito interessante nesse segundo ano também, que é levar a percussão, que é um elemento cultural muito conhecido já aqui no estado do Rio de Janeiro, em todas as partes do Brasil, mas levando com uma perspectiva, uma motivação pura, clara, de ver vidas transformadas, de ver vidas libertas, né, através de Cristo. Bom, é uma forma muito interessante de chegar a outros públicos, que é levando a cultura. Como é que é essa coisa de juntar o que a igreja ensina, o que a igreja prega, com as pessoas que estão um pouco afastadas dessa missão, dessa
palavra de Deus? Sim, é um desafio grande porque, em primeiro lugar, as pessoas precisam ver verdade naquilo que você... Estamos vivendo uma era, a importância de você ser autêntico no que você fala, principalmente para essa nova geração. Por isso que hoje a gente está sendo motivado mesmo por ver os jovens vendo a verdade, porque conhece a verdade liberta, a verdade nos impulsiona, nos inspira. Então, a partir daí, as pessoas olham a missão. Qual é a missão que eu tenho aqui na Terra? Em primeiro lugar, por uma perspectiva de um cristão, né? Quando as pessoas veem a verdade em nós, elas veem que existe uma possibilidade de viver uma esperança, de você ver a sua esperança sendo renovada, você vê a sua esperança, porque é questão das estações. Existe um estudo muito interessante que diz que, uma linha muito séria que eu vou falar agora, mas as pessoas muitas vezes pensam em tirar a sua vida. Por quê? Porque creem que as estações não vão mudar. A natureza traz para nós um pensamento muito interessante. Hoje está chovendo, o tempo está fechado, mas eu sei que a chuva vai passar. Um dia o sol vai vir. Está um pouco frio, mas um dia vai aquecer. Sabe? Um dia as coisas vão ter uma evidência maior na primavera. Parece que às vezes as pessoas tiram a vida porque não acreditam que a estação vai mudar. Isso é sério, porque temos um índice muito grande de suicídio aqui na Zona Sul. Eu tive uma experiência muito interessante, que eu passava num local de comércio esse ano, e a pessoa me parou e falou assim: eu estava com medo para falar isso para o Senhor, que quando vocês passaram aqui com aqueles jovens cantando e pregando e falando de Cristo, usando a percussão, um elemento que eu gosto, aquilo tocou em mim, e eu nunca tive a oportunidade de falar isso com o Senhor, mas agora o Senhor passou aqui, eu fui comprar uma bebida e um suco e tal, e o cara olhou para mim e falou: quero falar para o Senhor que me impactou aquele evento que teve aqui, que foi a igreja. Então nós nunca percebemos quando que realmente a maneira que as pessoas são tocadas, é a forma como elas são tocadas, ou quando elas são tocadas. Mas a verdade é que quando você encontra Cristo, com esse elemento cultural que é a percussão, que é a música, que são os instrumentos de percussão que são muito fortes, né? O instrumento da percussão é algo muito forte. Olha a cultura indiana, tem a tabla. Olha a japonesa, tem o taiko, né? O tímpano, que é um instrumento de cultura europeia, um clássico europeu, né? Falo porque eu sou percussionista. Então são elementos que as pessoas olham. O próprio berimbau, né? Eu já fiz eventos com a juventude tocando o berimbau, e as pessoas olhavam o berimbau: eu faço capoeira. E aí começamos a ter inclusive jovens que fazem capoeira, que também evangelizam usando a capoeira, que é uma arte nossa, marcial brasileira, né? Da nossa cultura. O berimbau é um instrumento brasileiro, e de repente eu paro numa praça e começo a tocar o berimbau, e as pessoas começam a achar interessante aquele instrumento exótico, diferente, e lá no meio eu faço uma pausa e falo: olha, sabe quem inspirou a fazer esse instrumento? Sabe quem inspirou a criar essa ideia de botar uma corda, uma madeira? Sabe quem gerou essa madeira? E eu chamo a atenção da pessoa para o elemento que ela conhece, o instrumento que ela conhece, mas eu digo: essa inspiração não é humana, essa inspiração, ela é divina. A bateria, a percussão, ela é divina. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor com símbolos altissonantes, louve ao Senhor com os pratos, louve ao Senhor com os pífaros. Então, os instrumentos, né, as células rítmicas, o dó maior, ele é divino. Então, ele é um dos elementos culturais, que é a arte, que é a música, que nós com certeza queremos levar. Mas a mensagem, essa é a diferença. O dó tocado na igreja, ou o dó tocado no teatro municipal, ele é o mesmo. Mas a mensagem falada, proclamada, a poesia, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Esse exemplo que o senhor está dando é muito interessante, porque ajuda a desmistificar, já que muita gente pensa que o cristão, ele passa muito tempo adorando, e as pessoas acham que adorar é como se fosse uma penitência, né? Aquele momento introspectivo, mas a alegria está presente nessa adoração, e esse evento serve também para mostrar tudo isso para as pessoas da comunidade. Nossa, você pegou um ponto perfeito, exatamente. Por que nós não ficamos somente aqui dentro? Queremos levar essa alegria, contagiar o nosso bairro, as ruas, as vielas, as esquinas, as praças. Então nós entendemos que tínhamos que sair. Então teremos trilhas, teremos momentos que queremos passar em alguns lugares e falar mesmo, e conversarmos com as pessoas. Por isso estamos
ligados à Jocum, que é uma organização que trabalha com evangelização com jovens de todas as partes do mundo, e vamos estar levando também a arte da música, né, os instrumentos de percussão, os ritmos, vamos estar levando também, possivelmente um pouquinho também de teatro, também vamos estar levando também toda a ferramenta artística que for possível, a gente vai levar para dizer que, olha, as artes foram feitas também para proclamar o Evangelho, não somente para entretener, que é uma coisa muito boa, de você ver um bom concerto de música, uma boa peça, ver um quadro bem pintado, uma arte, uma escultura bem feita, tem toda essa motivação, mas sair com alegria com certeza vai mudar, porque as pessoas estão movidas por alegria, mas a alegria dela talvez seja movida, inspirada por uma bebida alcoólica, ou por algum elemento químico que ela coloca no corpo. A nossa não. A nossa é clara, é objetiva, ela é forte, ela é incomparável, ela é a força maior. As pessoas saem no carnaval, eles precisam de uma força de uma bebida. Vou falar aqui, às vezes, uma força de um uso de uma droga, ou de estar com a companhia de alguém, ou de ter uma experiência, né, pessoal ou íntima. Eu vou até falar aqui de uma certa intimidade, né, de um ato. A nossa não. A nossa é somente pura e verdadeira através do nome e da experiência e do relacionamento que nós temos com Cristo Jesus. É a força maior. Quando você encontra a verdadeira força, você não precisa dessas forças menores, porque você encontrou a força que ela é invencível, é o amor. Então essa alegria que nós levamos, as pessoas sentem e ficam impactadas. Que quando você encontra Cristo, não tem como você não tomar a decisão de andar com Ele ou esperar que em certo momento você acorde e entenda que só Cristo pode mudar a sua vida. Como surgiu essa ideia de fazer esse evento durante o período de carnaval? Muito interessante. Nossa igreja, como muitas, né, tinha toda uma percepção em que meu carnaval era um momento de ter intimidade com os membros da igreja. E nos retirávamos e ficávamos ali num sítio, inclusive temos um sítio em Teresópolis ou em um outro local maior, dependendo da quantidade de pessoas que se inscreviam. E ali tínhamos tempo de aprendizado, de realinharmos a visão, mas aí com o tempo percebemos que tínhamos uma outra missão em meio ao período do carnaval. E aí essa ideia surgiu, claro, da juventude. A juventude está entendendo muitas vezes o futuro e as mudanças. Eles estão ligados às faculdades, eles estão ligados às novas tendências que existem, não só a nível cultural, mas a nível econômico e a nível social. E eles têm a força, eles têm a energia, eles têm a disposição. Então, por que não começar agora um impacto, uma saída, uma proclamação, uma conferência, um evento que fale de Cristo no meio do feriado de carnaval? Realmente foi aí que partiu esse desejo do meio da juventude, aquecidos por esse desejo que eles não conseguiam controlar mais. Eles falavam assim, poxa, por que a gente não faz alguma coisa no período de carnaval? Só podia vir na juventude. Os jovens começaram a ser incomodados com isso. E aí levamos a nossa diretoria, ao pastor presidente, a toda a diretoria da igreja. Houve, é claro, uma preocupação, uma percepção de entender se era o momento, os desafios que nós teríamos em preparar isso, de envolvermos toda a igreja para isso. Mas como eu falei no primeiro bloco, a igreja não era nossa, ela é do Senhor. E se o motivo é almas, são vidas, são frutos, aí com certeza Deus abençoe. Mas foi a partir da nossa juventude e com certeza toda a igreja também, porque a igreja tem diferentes áreas que nós trabalhamos para evangelizar, mas especificamente no meio do carnaval, no carnaval que é o Rio de Janeiro, realmente é algo desafiador. Mas partiu daí há 3 anos atrás com um grupo de jovens que tinham desejos assim, incendiados, né, aquecidos, né, com desejo de falar de Jesus. A conferência ela também conta com uma série de atividades aqui dentro da igreja e vai ter convidados, né? Quais são os destaques que o senhor traria para a gente neste momento? Isso é uma coisa linda, porque isso nos leva e nos aproxima de outros irmãos, de outras comunidades de fé. Pela primeira vez esse ano, a gente vai estar recebendo um grande missionário chamado Luca Martini, que é muito conhecido no Brasil e tem um trabalho na África também de evangelização de missões. Seu pai também foi missionário, vai estar conosco aqui também. Como está também com a esposa do pastor Theo Hayashi, da igreja chamada Monte Sião, de um movimento chamado Dunamis, que existe em São Paulo. Eles também são muito ligados, ele foi, inclusive, o pastor Theo foi ligado a Jocum, ele foi da Jocum, se não me engano, acho que na Índia, e também tem um chamado lindo também, a esposa dele, a Júnia Hayashi,
vai estar conosco aqui também. Temos também o pastor Gustavo Paiva, né, como pastor em Brasília, que também, inclusive, foi um pastor batista. Hoje ele trabalha numa igreja de uma denominação nova, né, jovem, e ele também vai estar conosco aqui. Pastor Gustavo vai estar conosco aqui também. Vamos estar também aqui com o pastor Isaías Zuber, que é também um pastor assim, de uma pegada muito grande, trabalha com células no Brasil. O tio dele é pastor de uma igreja de mais ou menos 60 mil pessoas em Santarém. Então temos assim, uma expectativa muito grande. Vamos estar conosco aqui também o Ministério Vibe da igreja, nova igreja do pastor Bené Gomes, né, pastor Fragali. Então isso nos une aqui. E vamos ter Jocum também conosco aqui também. Então, esses são alguns dos nomes que estarão conosco aqui nesta conferência, nos abençoando e edificando a igreja e nos ajudando a proclamar o Evangelho. Bom, Conversa Boa vai passando muito rapidamente, né? A gente já está quase no finalzinho do Conversa Pública de hoje, mas eu gostaria de aproveitar que o senhor está aqui com a gente e que tem muita gente nos assistindo, convidasse o público a participar desse grande evento, essa terceira edição da Ignis. Muito obrigado. Bom, queria te convidar para você estar conosco aqui do dia 21 ao dia 26 de fevereiro para a nossa conferência. Todos os dias teremos celebrações, todos os dias, ou 2 dias, vamos ter aqui saídas, né, saídas para podermos levarmos o Evangelho fora, vamos estar levando a nossa percussão, vamos estar levando o teatro, vamos estar levando a nossa alegria, vamos estar levando a nossa motivação, a nossa inspiração, que é Cristo. Não perca, convide seus familiares. Se você não está planejando viajar, se você está com plano de ficar no Rio de Janeiro, você não pode perder. Esteja conosco aqui nesses dias, vai ser especial, que essa paixão do nome de Cristo Jesus te inunde, te fortaleça, te inspire nesse ano. Deus tem muito mais para a sua vida, Deus tem muito mais para a sua família, Deus tem muito mais para a sua comunidade. Então espere o melhor de Deus neste ano. Nós temos um versículo na palavra de Deus que diz: buscar primeiro ao Senhor e as demais coisas serão acrescentadas. Essa é a nossa motivação de estarmos aqui nesses dias. E se você puder, esteja conosco aqui. Vai ser muito especial. Aqui na PIB Copa, na Décio Vilares 194. Você pode ir no site da igreja, né, pibcopa.org.br. Todas as informações estão lá. Procure no nosso Instagram, no Ponte PIB Copa também. Você pode ir lá no Instagram da igreja, que é o PIB Copa. E todas as informações, não tem custo nenhum. É 0800, é trazer alegria, é trazer a sua gratidão, a sua disposição. E Deus vai te surpreender aqui nesses dias. Graça e paz. Pastor Ebenezer, quero agradecê-lo pela participação aqui no Conversa Pública. Muito bom esse evento. Uma honra, uma honra. Até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço. O Conversa Pública de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.